Vou falar sobre o do it yourself, o tema agora aqui em Belo Horizonte, que a gente está falando de empreendedorismo, como o Ricardo falou na abertura, e a gente aqui, o tema de Belo Horizonte foi execução. E do it yourself quer dizer faça você mesmo, né? Vai lá e faça. A gente vive hoje num mundo onde que nós temos que realizar coisas, fazer coisas. E eu queria falar um pouco sobre isso com vocês. Mas antes de falar sobre o do it yourself, falar sobre dois mundos que existem. E a gente tem ouvido muito sobre esse lance do velho mundo e do novo mundo. Mas é importante a gente refletir um pouco o que é o velho mundo e o que é o novo mundo. Quando a gente fala desses dois mundos, a gente está falando um pouco de conflito de gerações. Existe aí uma geração nova que está vindo, a geração milênio, a geração Z, né? É uma geração diferente aqui. Quem tem filhos aí que nasceram depois de 1994? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Aí, tem bastante gente que tem filhos que nasceram depois de 1994. Já é uma geração muito diferente da sua e da minha. Eu tenho filho que nasceu depois de 1994. É uma geração que já tem uma outra visão sobre o mundo, uma outra visão sobre tecnologia, uma outra visão sobre conhecimento. E é uma geração que está em conflito um pouco com aquilo que a gente acredita até. Eu tenho ouvido muito de empresários, executivos, diretores, reclamando um pouco sobre essa geração. Fala que é uma geração preguiçosa, que não tem compromisso, uma geração que não é resiliente, uma geração que você contrata na sua empresa, ela não dura, fica 3 meses. Você pega o currículo de um jovem hoje de 20, 21, 22 anos, ele fica 3, 4 meses em cada emprego e fica mudando de lugar. E quando a gente começa a pensar em velho mundo e novo mundo, a gente pensa nas gerações, nesse conflito que existe. Mas a gente não está percebendo que essa geração, talvez, o problema não seja ela. Talvez o problema seja a gente, que seja tão arraigado ainda com as nossas crenças, com aquilo que a gente entende de mundo, que a gente não abre a nossa visão para compreender melhor essa nova geração. E o quanto essa nova geração pode ser importante para transformar a nossa vida. As percepções que temos sobre que tipo de mundo nós queremos. E quando a gente pensa, é importante pensar nesse conflito. Porque talvez o grande desafio hoje seja o quanto que nós podemos aprender com as gerações. Essa geração nova precisa aprender com a gente sobre muita coisa, mas nós também precisamos aprender com ela. Eu fui falar recentemente num evento em São Paulo, para várias locadoras, um evento da ABLA, Associação Brasileira de Locadores, e achei interessante porque era um evento onde as famílias estavam reunidas, então estava lá os maridos e as esposas juntos, e eu não vi os filhos. E eu fiquei curioso, porque são empresários já que estão há muito tempo no mercado, e comecei a fazer essa indagação para eles, aonde estão os seus filhos? Por que que os seus filhos não caminham no mesmo propósito que você caminha? Por que que os seus filhos não acreditam nas mesmas coisas que você acredita? Por que que seus filhos não estão dando continuidade naquilo que você construiu? E é interessante essa pergunta, porque talvez muitos dos pais falem, meu filho não quer nada com nada, mas será que a gente tem aprendido com essa geração? E é interessante a gente pensar, porque a nossa geração é uma geração que foi envolvida em muitos problemas históricos, né? Aqui tem alguns aqui, quando a gente pensa em velho mundo. A queima de combustíveis fósseis, o desmatamento para a agricultura, atividades industriais, elas mais que dobraram as concentrações de emissões de CO2 na atmosfera nos últimos 200 anos. Problemas que a gente vem enfrentando aí, né? De forma mais grave nos últimos 50 anos. A gente está falando aqui do velho mundo, essa é a visão do velho mundo. A Organização Mundial de Saúde estima que, se nada for feito, 1,9 milhões de pessoas vão morrer no trânsito em 2020. E 2,4 milhões em 2030. E sabe o que é interessante quando você pega esse dado aqui? 93% dos acidentes que acontecem no mundo são por causa de negligência humana. São nós que causamos esse problema. Porque você usa o celular, porque você bebe e dirige, porque você excede o limite de velocidade, porque você não respeita as questões de trânsito, né? As sinalizações de trânsito. Mas o mais interessante é que, no mundo, a geração nova não quer ter carteira de habilitação e não quer dirigir. Então, a gente fala dos jovens como se eles forem imprudentes, essa geração não tem compromisso, não tem nada, mas ainda, a maioria desses acidentes são causados por nós. Pelas pessoas com mais de 25, 26 anos. Porque o jovem já, no Brasil, em São Paulo, já caiu o número de 50% de jovens que tiram habilitação. Quer dizer, jovens fazem 18 anos, já caiu o número de 50% de jovens que não querem tirar habilitação. Eles querem mobilidade, eles querem andar de Uber, eles querem andar de outras formas. Eu estava falando exatamente sobre isso com meu filho tem 8 anos, e o Henrique falou para mim, papai, por que que a gente cria tanto problema que a gente vai ter que resolver depois? Porque os problemas que são criados, somos nós que criamos. A emissão de CO2, quando você vê os Estados Unidos agora abrindo mão lá de participar do acordo ambiental lá na França,
Ele está dizendo claramente que o mais importante para ele não é o cuidado com as questões ambientais, e sim com a geração de lucro. E que o capital está à frente desses valores. E o que importa é que as nossas empresas, as empresas dos Estados Unidos, no caso, elas sejam produtivas e elas gerem lucro sem ter que se preocupar com questões ambientais. Essa é a visão do velho mundo. Cerca de 30% da área terrestre do planeta é coberta por florestas. Olha isso. Isso é cerca de metade do que existia antes do início da agricultura. 11 mil anos atrás. Aproximadamente 7,3 milhões de hectares de florestas são destruídos a cada ano. Por que as florestas são destruídas? Porque o velho mundo quer produzir cada vez mais, sem se importar com o preço disso. A população humana não para de crescer, né? A gente está falando hoje em 1,6 bilhões de pessoas, 7,5 bilhões de pessoas, e estimativas indicam que a população mundial crescerá quase 10 bilhões até 2050. Como que a gente vai se movimentar nas cidades, né? Como que você se montar em Belo Horizonte? Belo Horizonte já é difícil andar, imagina com o dobro da população, com o dobro de carros. E a gente não para, né? As pessoas têm filhos e começam a ter mais filhos, e o consumismo continua, as pessoas acham que comprar carro, comprar bens e fazer as coisas, isso é uma visão do velho mundo. E sabe que o grande desafio quando a gente está pensando em velho e novo, é a gente ter uma percepção sobre o que de fato importa. O que de fato importa entre quando você pensa entre novo e velho? Nessa perspectiva do problema. Porque a maioria desses problemas aqui, nós ainda criamos hoje. Talvez você tomou banho hoje de manhã e deixou o chuveiro ligado, esquentando lá, e não está se preocupado muito com quanto que a água está sendo consumida. Talvez você ande com o seu carro a gasolina e não está muito preocupado com outros meios alternativos que você pode ter de locomoção. Talvez se eu fizesse a pergunta aqui, a maioria levantaria a mão dizendo que fala assim ao celular ou manda mensagem enquanto dirige. Mas o quanto que a gente precisa ser desafiado para ter uma percepção sobre que tipo de mundo você quer deixar para o seu filho? E o quanto que você pode construir naquilo que você é útil, naquilo que você pode fazer para mudar esse cenário? Sabe que todo mundo acha, a grande maioria acha, que o grande propósito da nossa vida é ser feliz. Que você veio no mundo para ser feliz. Então você quer arrumar um trabalho bacana para ser feliz, você quer fazer uma viagem com sua família para ser feliz, você quer construir uma casa para ser feliz, você quer ter um filho para ser feliz. Só que todos esses objetivos eles vão se cumprindo. E vai chegando um tempo que você fala, peraí, ter estas coisas não me faz feliz. E não faz feliz. Você vai fazer uma viagem de férias achando que é a viagem que vai te fazer feliz, você vai voltar, a viagem acabou e você não se tornou feliz por causa disso. Você pode ter tido momentos felizes, mas você não se torna uma pessoa feliz pelas coisas que você conquista, pelas coisas que você tem ou pelas coisas que você compra. É outra coisa que nos faz feliz. Mas o que pensa essa nova geração? Olha esses dados. 62% dos jovens que pertencem a essas chamadas gerações aí, Y, Z, consideram dispensável possuir um veículo no futuro. Eu já disse isso, meu filho tem uma poupança, ele não sabia que eu dou um dinheirinho lá todo mês para ele, desde quando ele nasceu. Contei para ele, esses tempos atrás, falei, filho, papai tem um dinheirinho, quando você tiver 18 anos você vai poder fazer o que você quiser. Ele falou, papai, mas o que eu vou fazer com esse dinheiro? Aí o papai do velho mundo disse o quê? Vai comprar um carro, filho. Aí ele falou, papai, mas eu não quero carro. E eu falei, puxa, é mesmo? Ele falou, eu não posso montar um negócio? Aí eu fiquei, né? Como que eu fiquei, né? Falei, claro, filho, você deve montar um negócio, você não tem que ter um carro. Mas a nossa geração é a geração que sonhava em tirar a carteira de habilitação e ter um carro. Esse era o nosso sonho maior, né? A geração dos mais velhos aqui, como eu, fiz 40 anos essa semana e estou indagando essas questões, né? Tipo assim, poxa, como que está mudando o mundo e quanto que eu preciso me adaptar a essas mudanças? 51% dos jovens não apoiam o capitalismo, eles defendem a economia da partilha, a economia compartilhada, né? Eles descartam a posse. Não estão muito preocupados em ter o bem, eles estão preocupados em compartilhar o bem. Por isso que o Airbnb está crescendo, por isso que o Uber está crescendo, por isso que essas plataformas de economia compartilhada estão crescendo cada vez mais. 73% dos milênios se preocupam em ter uma carreira que esteja atrelada a propósito e que cause algum impacto social. Trabalhar simplesmente por um salário no fim do mês já não inspira essa nova geração. 73%. Agora, sabe o que é interessante? A gente olhava para isso aqui algum tempo atrás e
E você olhava e falava assim, legal, uma geração sonhadora que está aí, molecada que está sonhando em construir projetos, coisas sociais. Isso já não é mais uma molecada. Esses jovens aí já estão ocupando lugares de destaque dentro da economia mundial. Quando você vai olhar quem foi que fundou o Waze, fundou o Uber, fundou outros grandes projetos que estão revolucionando o mundo, você vai olhar para eles, são jovens. E que já começaram a ocupar papel de destaque dentro da economia e dentro do mundo. E a gente tem que ficar atento a isso. Porque essa geração vai começar a ocupar cada vez mais espaço. Agora, o que já está sendo feito para resolver os problemas? Então, como essa geração já está ocupando espaços, vamos ver aqui algumas coisas que já estão acontecendo para resolver problemas. Então, em 2018, os primeiros carros autônomos estarão no mercado. E especialistas preveem que em 2020 a indústria automobilística começará a ser desmobilizada. Porque as pessoas não vão precisar mais ter carro próprio. Porque vai ser o carro autônomo. Já são mais de 30 empresas nos Estados Unidos testando oficialmente o carro autônomo nas ruas. Em Pittsburgh, nos Estados Unidos, o Uber já tem 60 carros em caráter de teste, autônomo, 100% autônomo, sem motorista, andando lá. O Google, através de um projeto que chama Waymo, já está lá em Austin, com um projeto rolando. Você vai, pede, e o que é mais legal desse de Austin é que ele funciona para deficiente visual. Ele pede lá por voz, o carro vem até ele diz por voz onde ele precisa ir, o carro sem motorista conduz ele. O que é interessante desse projeto, que você fala, carro autônomo, que projeto legal, mas por que alguém criou um projeto de carro autônomo? Para resolver problemas. E um dos principais problemas é esse, o número de acidentes com os carros 100% autônomos será reduzido de uma morte a cada 100 mil quilômetros. Hoje é uma morte a cada 100 mil quilômetros, vai reduzir para uma morte para cada 10 milhões de quilômetros. Porque a gente tirou o principal problema do carro. Porque o carro sozinho não vai matar ninguém. O principal problema do carro é quem dirige o carro. E alguém acreditou nisso e falou, peraí, vamos transformar o carro no autônomo. Você tirou o motorista do carro, não vai ter mais acidente. Quando você está olhando um projeto, alguém está pensando nisso para resolver um problema que nós criamos. Morre mais de 1 milhão de pessoas todos os anos vítimas de acidente de trânsito. E você tem alguém pensando em resolver esse problema. Como? Vamos tirar o motorista de lá. Estudos da Universidade de Stanford prevê que todos os veículos a gasolina vão desaparecer em 8 anos. A BMW tem um projeto agora que a partir do ano de 2025, ela não vai construir mais, não vai fabricar mais carros a combustão. Serão 100% todos os carros elétricos. Esse estudo de Stanford diz que em 8 anos não vai existir mais carro em combustão. Todos os carros elétricos. Agora, por que eles estão fazendo isso? Por que alguém está desenvolvendo projetos para ter carro 100% elétrico? Porque a gente está fazendo uma emissão de CO2 absurda. E do ponto de vista ambiental, é lógico que alguém tem que fazer alguma coisa para resolver um problema. Não é só por causa da economia. Né? Tem um projeto da Tesla que ele está desenvolvendo um carro elétrico onde vai ter um painel solar em cima do carro. Enquanto você vai andando, ele vai armazenando energia solar e essa energia serve para o próprio carro andar. Você não vai precisar nem usar energia convencional. Você vai usar energia solar para isso. O Uber promete carros voadores. O projeto piloto será colocado em prática agora. Em Dubai já está funcionando em julho. Se alguém for em Dubai em julho, já pode andar nos carros voadores. Que é um drone, que você é uma pessoa, que você entra lá, drone para uma pessoa, você digita o endereço, sem piloto, sem nada, ele te leva até seu endereço. Por que estão desenvolvendo esse projeto? Porque não tem como andar mais nas ruas. E já estão pensando em vias alternativas. Quer dizer, a gente criou um problema na mobilidade, o consumo desenfreado. A gente acha que todo mundo precisa ter carro. A gente não quer usar outros modais, a gente quer usar o carro. E cada vez mais está ficando mais difícil de andar nas cidades. Principalmente BH, né, gente? BH, Rio e São Paulo são cidades campeãs aí hoje na questão de mobilidade, no problema de mobilidade. O Elon Musk, que é considerado aí o novo Steve Jobs do mundo da tecnologia, desenvolveu um projeto agora que chama SpaceX, que é um sistema de túneis para aliviar o trânsito de grandes cidades. E segundo ele, até 2020, toda a Califórnia vai estar coberta com esses túneis. É um projeto, não é só um túnel, é um túnel que vai levar o seu carro de forma sozinha, automática, você desce o túnel já conduz o seu carro. E parece um projeto maluco, mas esse cara é um cara visionário. E ele diz que vai resolver o problema do trânsito. E uma das alternativas que ele vai trabalhar para resolver esse problema
é com os túneis. E o Airbus lançou agora um novo conceito de mobilidade que une carro, drone e metrô. Então você vai pegar o carro, você vai dirigir, aí vai chegar no local ali onde você não vai dirigir mais, que vem uma cápsula, pega o seu carro, conduz ele até um lugar e você entra dentro de uma estação, dentro do seu veículo, que ele vira metrô e ele te conduz. E parece ficção científica, carro autônomo, carro que voa, carro, drone e metrô, tudo integrado na mesma plataforma. Mas isso não é, são coisas que estão acontecendo. E o que é interessante é que são coisas que estão acontecendo de pessoas que têm uma visão do novo mundo. E a visão do novo mundo é como eu posso resolver problemas. Como eu posso resolver problemas? O que eu posso fazer para ser útil para a humanidade, para as pessoas? O que eu posso fazer com a minha própria vida que seja relevante? É muita gente que está pensando assim. E nós, muitas vezes, quando ficamos no velho mundo, e aí não importa a sua idade, você pode ser um jovem aqui e você tem uma visão de velho mundo. Você pode ser uma pessoa mais velha como eu e ter uma visão de novo mundo. Quando falamos de conflito de gerações, a gente está muito falando, não é só de gerações que pensam diferente, mas muitas escolhas que estamos fazendo hoje, do quanto que estamos compreendendo para onde o mundo está caminhando. E você pode ser uma pessoa jovem aqui, e que não faz absolutamente nada, e que acha que para você ser feliz é você conseguir um bom salário, é conseguir um bom trabalho, é construir a sua casa, e esses vão ser os seus objetivos maior. É para onde você vai caminhar em torno da sua vida. Ou você pode ser uma pessoa mais velha, e que está aqui pensando o que eu posso fazer para me tornar alguém mais relevante nessa sociedade. Isso tem a ver com do it yourself. Isso tem a ver com fazer você mesmo. De você assumir compromissos em primeiro lugar com aquilo que você quer construir enquanto legado dentro da sua trajetória. De que lado você está? Do velho mundo ou do novo mundo? Independe da sua idade. Eu quero falar aqui para encerrar 4 pontos importantes para você se posicionar melhor em relação a isso. Eu tenho falado muito sobre propósito. E eu queria falar algo novo com você e eu queria que você prestasse atenção nesse final, para que você pudesse entender alguns princípios. E você saísse daqui engajado, em primeiro lugar, com a sua história. E que você possa sair daqui escolhendo o lado correto que você quer estar. O primeiro é o que você faz. Não é? O que você faz? O que você faz é vocação. Todos nós nascemos com algumas habilidades e algumas competências que são nossas. O que eu faço é a minha vocação, naquilo que eu sou bom. E cada um aqui é bom em alguma coisa. Nós podemos até ser parecidos naquilo que somos bons e nas nossas competências e nas nossas habilidades. Isso tem a ver com a nossa vocação. O que eu faço? É quando os seus talentos encontram as necessidades do mundo. Ali está a sua vocação. Vocação, então, é o quê? O que você faz? O como? Como você faz é a sua profissão. Então eu tenho uma vocação, e através dessa minha vocação, desse meu chamado, dessas minhas habilidades, dessas minhas competências, eu escolhi uma profissão, escolhi algo no qual eu vou fazer. O que eu vou fazer com as minhas habilidades. Sua tarefa é descobrir o seu trabalho e então dedicar-se de todo o coração a ele, segundo Buda. Isso é a sua profissão. E muitos aqui passam a vida com a sua vocação e sua profissão. Você descobre uma coisa que você é bom e você vai trabalhar com ela. Você vai ser um profissional dela. Agora o desafio, quando a gente vai escolher de que lado nós estamos, não é pensar só no que eu faço, nem como eu faço. Você tem que fazer mais 2 perguntas. E a próxima pergunta é, por quê? Por que você faz o que você faz? E o porquê aqui tem a ver com paixão. O porquê tem a ver com seus valores, com seus princípios. O porquê tem a ver com aquilo que você está, não só o que você faz bem, não só de você ter escolhido aquela profissão, mas você ser apaixonado por aquilo. Tem a ver com valores. Tem a ver com você caminhar nessa jornada olhando aquilo e falando, poxa, é isso que eu quero fazer. É isso que eu quero fazer. Eu fui palestrar agora semana passada para alguns jovens numa universidade,
E eu disse para eles quando eu falei de paixão, e quando eu falo de paixão, está falando de valores. A gente vive um mundo meio que corruptível hoje, né? Onde tudo que a gente vê e tudo que a gente olha está relacionado à corrupção, em pessoas abrindo mão de valores e de princípios. E paixão tem muito a ver em você não abrir mão daquilo que você acredita. Ao longo da sua jornada você vai ser provocado muitas vezes a abrir mão dos seus princípios e abrir mão dos seus valores em busca de coisas efêmeras. E aí vai ser o dia que você vai decidir de que lado você está. Porque o lado que você está não está relacionado só a como as pessoas vão enxergar você. Mas o lado que você está vai estar muito relacionado ao jeito que a consciência, a sua consciência, vê você. E é muito importante ao longo da nossa jornada que a gente não abra mão de princípios e valores. Porque aí o seu porquê vai estar intrínseco na sua alma. E você vai ter uma satisfação plena de ter sua vocação e de ter sua profissão, ser apaixonado por aquilo, sem abrir mão daquilo que você de fato acredita. Só que tem uma quarta pergunta. Paixão, você não escolhe suas paixões. São suas paixões que escolhem você, e quem disse foi o CEO da Amazon. Elas escolhem você. E você tem que ser apaixonado por aquilo que você faz. Agora a quarta pergunta, e tão importante quanto a terceira, é o para quê. Então uma coisa é o que é a sua vocação, outra coisa é o como, é a sua profissão. O terceiro é por quê, é a sua paixão, são os seus valores. Mas a quarta é para quê. Para que você faz o que você faz? E o para quê te remete para frente. Para quê? Ele é a sua missão. Então você tem uma vocação, uma profissão, uma paixão, e você tem que ter uma missão. E é interessante pensar que muitas pessoas podem ter só os dois primeiros e viver a vida só com os dois primeiros, sua vocação e sua profissão. Alguns podem ter vocação, profissão e serem apaixonados. E alguns outros podem ter vocação, profissão, paixão e missão. E missão te remete a algum alvo, algum objetivo. E quando eu disse no começo que propósito não é ser feliz, o propósito não se resume em ter uma vida feliz. Propósito se resume em ter uma vida útil. Em ter uma vida útil. É o quanto de utilidade você tem para o mundo e para as pessoas que estão próximas de você. E parece meio assim, pô, ser útil, porque o mundo, né, o mundo vai me usar e eu vou ser uma pessoa que vou servir simplesmente por aquilo, pelas coisas que eu faço. Você não vai ser medido por isso. Mas você vai se medir a partir desse princípio. Do quanto que você tem dedicado, através do para quê e da sua missão, para ajudar a vida de alguém. Para ajudar a sociedade, para contribuir para as pessoas que estão próximas de você. O quanto que você faz disso a sua missão. O objetivo na vida é ser feliz. É ser útil, honrado, compassivo. Fazendo com que nossa vida bem vivida, ela faça alguma diferença. Ela seja de alguma forma relevante. E você pode ser útil ajudando um amigo, você pode ser útil dentro da sua casa com sua esposa, escrevendo uma declaração de amor para ela. Você pode ser útil com uma habilidade, você faz bem algo. A minha esposa adora fazer as coisas com a mão. Ela tem esse dom. E ela adora. Hoje de manhã ela me mandou foto de um presente que ela estava preparando com as próprias mãos para dar para alguém. Isso é uma maneira de você ser útil. Isso é uma maneira de você ser relevante, de você fazer diferença na vida de alguém. Eu lembro do César Yanni, não sei se ele chegou aqui ainda. O César um dia está perguntando, o César é apresentador da Autosport, né? Uma família bem estruturada, fala na CBN, convidado para palestrar, ele vai falar hoje aqui em vários lugares no Brasil. E um dia eu perguntei para ele sobre o quanto que isso fazia diferença na vida dele e tudo que ele fazia. Ele me respondeu com uma questão, ele falou, Flávio, um dia eu estava num local, num evento, não me lembro bem, e uma pessoa virou para mim e disse assim, você salvou a minha vida. E ele respondeu, mas como eu salvei sua vida? Ele falou, não, eu assisti um vídeo seu que passou lá no Autosport e você estava ensinando como fazer quando a gente perde o controle do carro numa curva e o que eu devia fazer. E você dizia para a apresentadora, a pessoa que estava junto com você, tira o pé, tira o pé, tira o pé. Tira o pé. E esse cara estava com a esposa, tendo um neném, desesperado, ela estava em trabalho de parto, ele começou a ir para o hospital e ele perdeu o controle do carro numa curva. E ele disse que se lembrou do César dizendo para ele, tira o pé, tira o pé, tira o pé. Sabe o que é isso?
É muito mais do que o dinheiro que ele acumulou, é muito mais do que as coisas que ele construiu, é ele saber que ele foi útil para alguém com aquilo que ele tem de melhor, com suas habilidades, com suas competências. Isso nos torna feliz. Isso é subproduto. A felicidade é subproduto do quanto somos úteis ao longo da nossa jornada. Lembrando agora de Johannes está aqui, batendo um papo com ele há dias atrás, perguntando para ele sobre o quanto ele se realizou ao longo da jornada, ele vai falar daqui a pouco. E ele se lembrou de um fato, que foi uma aeromoça que chegou, ele trabalhou na Azul, e disse para ele que um dia ele precisava encontrá-lo e dizer o quanto que ela era grata por ele ter mudado a vida dela. Ele foi útil para alguém. O fato que o torna feliz e olha para a trajetória e fala assim, cara, eu vivi uma vida bem vivida, uma vida que fez diferença. Não é o quanto de dinheiro acumulou e a alegria de ter patrimônio. É de saber que você foi útil na vida de alguém. É você ter a sua missão. É você ter o seu para quê. Mais do que o seu porquê, mais do que gostar, mais do que sua paixão, é você ter uma missão. E você tem que sair daqui com essa reflexão, sabe por quê? Porque não é difícil ser útil. Porque todo mundo aqui tem alguma habilidade, alguma competência, que você pode ser útil na vida de alguém, na vida dos seus filhos, na vida da sua família, no seu trabalho, em qualquer lugar que você ande. Você tem como sair daqui com isso em mente. Mais do que e como, mais do que vocação e profissão, você tem que sair daqui com a sua paixão e a sua missão. É para isso que nós fazemos isso. Eu estou aqui hoje falando para você porque eu estou cumprindo meu para quê. Ela é a soma da minha vocação, com a minha profissão e com a minha paixão. Estar aqui é cumprir a minha missão, de influenciar você a encontrar a sua missão também. Eu queria que você assistisse esse vídeo aqui, antes da gente encerrar, e que você refletisse um pouco nessas palavras sobre o quanto impacto você tem gerado hoje ao longo da sua trajetória. When we're laying on our deathbed, you're not going to worry about how much money you had, how much power you had, how much prestige. You're going to see that that was all game, that was all an illusion. The only thing that's going to matter is the impact you had on other people's lives. We are all on a separate journey. But the beautiful thing about our life here on this earth is at my funeral, they ain't going to talk about my success. They're going to talk about who Nick was and how Nick lived and how Nick loved and encouraged. Success is incredibly important, but even more important than success, it's having an impact. It's knowing you haven't walked the planet in vain. It's knowing that because you've been here, you've blessed lives, you've developed people, and you have made the world a better place. The effect you have on others is the most valuable currency there is. Everything you gain in life will rot and fall apart. And all that will be left of you is what was in your heart. Life is a mirror. And life gives us not what we want. Life gives us who we are. When you were born, you cried while the world rejoiced. Live your life in such a way that when you die, the world cries while you rejoice. Quando eu tinha 18 anos, um dia me fizeram essa pergunta. O dia que você morrer, quantas pessoas vão chorar? Pode baixar um pouco o som, por favor. Quando você morrer, que diferença você fez no mundo? E eu tinha 18 anos. E foi ali talvez que eu descobri o meu para quê. Ou que eu comecei a trabalhar a minha missão. Porque quando a gente nasce, né, como diz no vídeo,
você chora e todo mundo sorri de alegria. A gente tem que viver uma vida bem vivida. E quando a gente pensa no do it yourself, em fazer, não tem a ver só com fazer de você saindo conquistando coisas, mas tem a ver o quanto de impacto você tem gerado na vida das pessoas próximas de você, o quanto você tem sido útil. Pro dia que você terminar a sua jornada lá no final, você vai estar com um semblante feliz de ter cumprido a sua missão. Enquanto pessoas vão chorar, porque vai fazer falta alguém que foi tão útil, tão impactante e tão marcante como você foi. Daqui a alguns anos você estará mais arrependido pelas coisas que não fez do que pelas que fez. Então solte suas amarras, afaste-se do seu porto seguro, agarre o vento em suas velas. Explore, sonha, descubra, mas não deixe a vida passar de uma maneira que ela não tenha sido bem vivida. Obrigado.